Elabore um problema que envolva a potenciação de números reais. Depois, troque o problema elaborado por você com um colega e resolva o problema proposto por ele. Bem, pessoal, aqui eu vou dar uma regra geral e alguns exemplos da onde a potenciação pode ser encontrada em casos concretos no nosso dia a dia. A regra geral para aplicar uma conta de potência em uma situação real é a seguinte: a cada intervalo de tempo, a quantidade de alguma coisa é multiplicada ou dividida por um mesmo fator. Lembra lá, fator é o nome que a gente dá para o número que está sendo multiplicado. Ó, isso aqui é um fator. E isso daqui também é um fator. Beleza? Então, todos os números que estão dentro de uma continha de multiplicação nós chamamos de fator. O que acontece? Essa regra aqui, ó, quando a gente possui alguma coisa que a cada tempo, né, uma unidade de tempo padrão, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada ano, não importa, e ela sofre uma multiplicação ou uma divisão por um mesmo fator, a gente pode representar isso por uma potenciação. Por quê? Pensa comigo, vamos supor que a cada mês o dinheiro da sua conta bancária dobre. Então, mês 0. O início lá da sua poupança vai ter um valor qualquer, vamos chamar de P. Mês 1. O dinheiro da sua poupança vai dobrar, ou seja, vezes 2. Mês 2. O dinheiro da sua poupança vai dobrar novamente em relação ao mês anterior, ou seja, em relação ao mês 1. Então é P vezes 2 vezes 2. Veja que esse vezes 2 aqui é o do mês anterior. E agora você está dobrando o mês anterior. Mês 3. O P, que é o valor que você tinha lá no início, no mês 0, vezes 2, que é o que tinha no mês anterior, vezes 2 novamente. Agora, perceba como que nós estamos criando aqui, ó, uma relação de mesmo fator, uma multiplicação onde o 2 sempre é o fator. E o 2 aqui sempre é o fator, porque o crescimento se dá a partir do dobro. E nós podemos representar isso daqui com uma potência. Olha que legal. Aqui, ó, no mês 0, P vezes 2 elevado a 0, né? Porque ainda é o mês 0. E 2 elevado a 0 a gente sabe que é 1, portanto vai ficar só o P mesmo, o que deve acontecer. Agora, nos outros meses, o que a gente vai perceber? Que a cada mês que sobe, o expoente do 2 também sobe. P vezes 2 é igual a P vezes 2 elevado a 1. Ó, mês 1 elevado a 1. P vezes 2 é igual a P vezes 2 elevado a 2. Mês 2. P vezes 2 é igual a P vezes 2 elevado a 3. Mês 3. Então, você não precisaria fazer uma tabela de mês a mês. Se você quiser saber quanto que você vai ter no mês 40, é só você fazer P vezes 2 elevado a 40. Ok? Lembrando que P é o valor da sua poupança, né? Então, esse daqui é um exemplo. Vamos agora para alguns exemplos concretos aqui do nosso dia a dia. Existe uma bactéria que ela naturalmente é encontrada no nosso organismo. Ela vive no nosso intestino e ela ajuda nos processos digestórios nossos. Ela é uma bactéria boa. Embora, quando a gente consome algum tipo de alimento que não foi tratado corretamente, limpo corretamente, a gente pode acabar ingerindo algumas dessas bactérias também, que por serem levemente diferentes das que já habitam o nosso intestino, a gente pode acabar tendo infecção alimentar. Mas o que acontece com essa bactéria quando ela está em laboratório, né? Quando ela está em condições ideais de alimentação, de clima, respiração, sem inimigos, né? Ela não precisa se defender de ninguém, etc. A cada 20 minutos, a população da bactéria Escherichia coli, ou E. coli, ela dobra. Veja, é a mesma relação que a gente viu aqui, ó, no exemplo que eu dei da poupança que dobra cada mês. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O tempo aqui é 20 minutos, então vamos fazer nossa tabelinha. Tempo e o fator multiplicativo.
E a gente até pode colocar aqui também, ó, total. Bem, então montamos a nossa tabela aí, ó, e eu já coloquei, como vocês podem perceber aqui na coluna do tempo, os tempos, ó. Como é a cada 20 minutos, então isso significa que o 20 minutos é nossa unidade de medida. A cada 20 minutos eu vou ter andado uma distância na minha unidade de medida, como se fosse uma reta numérica, né? Então aqui está o 0, aí a próxima marcação é o 20, a próxima é o 40 e assim sucessivamente, beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó, no lado esquerdo, as marcações, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui, do lado direito, o quanto equivale em termos de minutos, beleza? Então agora, ó, nós vamos descobrir o fator multiplicativo. No tempo zero, nós temos apenas um, né? Porque a gente vai começar com apenas uma bactéria. E a gente já sabe que a nossa base vai ser o 2, por quê? Porque ele dobra cada tempo. Então é 2 elevado a 0. Por isso que ele é o nosso fator multiplicativo. Por isso que a base é 2, ok? Porque a gente está multiplicando por 2. E quando eu multiplico por 2 elevado a 0, eu estou, na verdade, multiplicando por 1. O total, portanto, no tempo zero vai ser de uma bactéria, o que é verdade, né? A gente tem que manter essa verdade. Beleza, depois, no tempo 1, ou seja, quando tiver passado 20 minutos, nós vamos ter o fator multiplicativo 2. Por quê? Porque a cada 20 minutos dobra, né? Então eu preciso multiplicar por 2. E isso eu posso representar como 2 elevado a 1. E o total será 2, porque 1 vezes 2 é 2. No tempo 2, eu já estarei nos 40 minutos. E isso daqui significa que eu vou dobrar a quantidade anterior. Quem que era a quantidade anterior? 2. Portanto, é 2 vezes 2, que nada mais é do que 2 elevado a 2. E a gente sabe que isso daqui vai nos resultar em 4 bactérias. No tempo 3, que será a marca dos 60 minutos, eu terei 2 vezes 2 vezes 2, que nada mais é do que 2 elevado a 3. Portanto, eu terei 8 bactérias. E assim sucessivamente. Bem, agora então um outro exemplo, ainda de base 2, que é a respeito de remédios. Os remédios, pessoal, quando a gente consome eles têm um período de vida, tá? Nós chamamos isso geralmente de meia-vida. Meia-vida. Ou seja, quanto tempo é necessário para que aquela quantidade de remédio ingerida seja dividida pela metade no nosso organismo. Então, ó, a cada 2 horas, mais ou menos, a quantidade de paracetamol, que é um remédio muito usado, né, no organismo cai pela metade, ou seja, ele é dividido por 2, beleza? Então, vamos lá, ó. Tempo 0, isso equivale a quando você acabou de tomar o remédio, 0 hora. O fator divisível vai ser 1, porque a gente quer que a quantidade seja exatamente a mesma consumida, né? E um número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Como a gente está trabalhando com a metade, a nossa base ainda é o 2, porque eu divido por 2. Portanto, o total de paracetamol será o total da quantidade que você ingeriu. Para ficar mais fácil da gente entender, vamos supor que a gente tenha ingerido um comprimido de 500 miligramas, beleza? Então, o nosso total será de 500, beleza? 500 miligramas. Ok, 1 hora depois, a gente já sabe que aquele total vai ser dividido por 2, correto? Ó, 1 hora não, aliás, né? 2 horas depois, que será o nosso tempo 1, beleza? Então, lá nas marcações, ó, como se fosse uma reta numérica, aqui está o 0, aqui está a próxima marcação, que equivale a 2 horas. Depois, a próxima marcação vai equivaler a 4 horas, e assim sucessivamente. Veja que então aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 0, aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2, e assim sucessivamente. Beleza, então vamos lá. Então, no tempo 1, terá passado 2 horas, o remédio terá caído pela metade. Como que eu represento isso em potência, pessoal? Vamos lá. Ó, o fator divisível será dividido, será 1 meio, né? Ou seja, dividido por 2. 1 meio nada mais é do que dividir algo por 2. E eu represento isso em potência como 2 elevado a menos 1. Lembra lá da propriedade do expoente negativo. Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu inverto a base. Quem que é a base? O 2. Ó, inverti a base e elevo pelo expoente positivo. Ou seja, ó, o expoente é o mesmo, é 1, só que agora ele não está mais negativo e a base está invertida. 2 elevado a menos 1, portanto, é a mesma coisa que 1 meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 2 elevado a 1.
E aqui a gente sabe que vai dar 250 miligramas. Porque multiplicar por esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que dividir por 2. E 500 dividido por 2 é 250. Então vamos para o próximo. O próximo é o tempo 2, que é 4 horas, né? Porque passou 2 horas a mais depois do tempo 1. Portanto, será 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Que na verdade aqui, né, a gente pode dizer que é 1/4. E 1/4 nada mais é do que 2 elevado a menos 2. Beleza? Ó, é só contar a quantidade de 2 que aparece e elevar o meu 2 a ele. Só que eu tenho que deixar o expoente negativo, porque isso daqui a gente está trabalhando com frações, com divisões. E isso daqui é muito simples, pessoal. É só eu dividir o anterior mais uma vez por 2. 250 dividido por 2 nada mais é do que 100 mais 25. Então, 125 miligramas. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo será o tempo 3, ou seja, 2 horas a mais do que o tempo anterior. Será 6 horas. E aí a gente vai lá. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso daqui é a mesma coisa que 1/8. E também pode ser representado como 2 elevado a menos 3. Perceba, ó, que a gente pega a nossa marcação, ó, o tempo 3, eleva a nossa base a ele e deixa negativo. Por que eu estou deixando negativo? Porque aqui a gente está dividindo e não multiplicando. Então, mais uma vez, eu divido isso aqui por 2. Dividir isso aqui por 2, o 100 por 2 dá 50, o 20 dá 10. Então, 50 mais 10, mais 2,5 vai dar 62,5 miligramas. E mais um ali, ó, mesma coisa, ó, vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Tudo isso daqui, ó, é 1 sobre 16. Veja que é só multiplicar o meu denominador por 2, né? O anterior, né? E aqui vai ser 2 elevado a menos 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 números 2 que estão nos denominadores sendo multiplicados. Então é 2 elevado a 4 e é negativo, porque ele está na parte de baixo da fração. E a gente também pode olhar o tempo aqui, ó, o tempo 4, portanto é 2 elevado a 4, e ele é negativo porque é uma divisão. 62 dividido por 2 dá 31. 0,5 dividido por 2 dá 25. Portanto, após 8 horas de ter consumido um comprimido de paracetamol de 500 miligramas, nosso organismo ainda terá 31 miligramas aproximadamente.